que é o que você perguntou. Quando os juros desceram, milhares de empresas pequenas, médias, começam a se movimentar, gerar emprego, inovar, empreendedores, startups. Esse mundo de empreendedores começa a se movimentar. O Brasil era o paraíso dos rentistas, todo mundo vivendo de juros. Não precisa fazer nada, só quem tinha dinheiro deixava render. Isso. E o inferno dos empreendedores. Só que era uma promessa falsa, porque quem é que vai conseguir pagar 7, 8, 10% ao ano lá na frente? Isso é uma promessa, um endividamento em bola de neve. Não sei se lá na frente vão conseguir pagar isso. Provavelmente não, botando relação dívida-PIB, né? Se a dívida cresce 7%, 2 dígitos e o PIB fica menor, não dá. Mas você acha que se a gente continuar do jeito que a gente está, por exemplo, a gente pode correr o risco de virar uma Venezuela, uma Argentina, um negócio desse? Seguramente. Para virar Argentina, 6 meses, para virar Venezuela, 1 ano e meio. Como assim? Caramba, eu preciso renovar meu passaporte europeu. Vai guardando papel higiênico. Se fizer errado, vai rápido. Não, mas dá uma luz agora, pra quer gente. ir pro outro lado? Quer virar os Não, eu quero ir pro outro lado. Quer virar a Alemanha? Quer virar os Estados Unidos? 10, 15 anos na outra direção. Você acha que existe chance de a gente virar um dia os Estados Unidos no Brasil? O Brasil já foi mais rico que os Estados Unidos. A gente tem praia, a gente tem olha, o povo é legal. O Brasil tem muitos recursos. Pessoal da abraço. Tem não tem furacão. O Brasil é a verdadeira mistura racial. Aconteceu aqui. Não é lá. Eles falam que o melting pot é lá. Não, lá ainda tem muito mais segregação racial. Aqui o brasileiro misturou. Na minha família eu tenho índio, negro, europeu e asiático. Tem de tudo lá dentro. E é uma cultura generosa. É única, viu? Depende do clima, depende do astral, depende de muita coisa. Então o Brasil realmente é um país diferente, interessante, uma cultura generosa, um povo fraterno. Não podemos misturar coisas políticas que acontecem de vez em quando, certas fases, com a cultura do povo. A cultura do povo é boa. Agora, tem essa influência dirigista, esse negócio da intervenção, porque o Brasil foi construído de cima para baixo. Quer dizer, eram as capitanias hereditárias, era o rei, ajudava os amigos. Foi feito de cima para baixo. Os Estados Unidos foi feito de baixo para cima. Eram 13 colônias. Cada uma fazia sua escola, cada uma fazia sua igreja, cada uma tinha seu exército. Aí, para lutar com os ingleses, eles se juntaram. Então, primeiro tinha a base, os recursos todos lá embaixo, e foram construindo em camadas. Agora nós precisamos fazer uma guerra. Bom, então bota um pedacinho aqui em cima. Você vê que o Trump não conseguiu fazer nenhum muro, não tinha dinheiro, porque brincadeira, mas a verdade é o seguinte, que lá é difícil, lá tem dinheiro para mandar o homem à lua, para fazer a internet e tal, e pronto, porque o dinheiro fica na base. Se você cair na rua lá, em 10 minutos tem uma ambulância para te pegar. Se você der um tiro para cima, em 3 minutos, 3 minutos, tem logo 3 ou 4 atiradores de elite falando, olha, bota sua arma para baixo aí, para de atirar, senão vai dar errado esse negócio para você. Você sente a presença do Estado, rápida, na base. O dinheiro está onde o povo está. É o que nós dissemos aqui na campanha do presidente. O dinheiro tem que ir para a base. Então, saúde está lá embaixo, joga o dinheiro lá embaixo. O povo vive na cidade, o povo não vive em Brasília. Só que a nossa cultura foi o contrário, é feito de cima para baixo. Então, todo ministro anda com um sacão de dinheiro aqui. O dinheiro não tem que estar aqui, o dinheiro tem que estar lá onde o povo vive. Mas então... Os privilégios com a Previdência nós travamos. Não a aposentadoria dos mais frágeis, essa continua subindo. Agora, os privilégios de aposentadoria, nós reduzimos. O que são privilégios? São privilégios é o seguinte, antigamente o sujeito se aposentava ganhando 70 mil reais, porque ele a vida toda ganhou 70 mil reais. Estava aqui no Supremo, no Judiciário, num lugar qualquer aqui, e tinha uma aposentadoria muito generosa em relação à média da população. Entendeu? Aliás, dando exemplos mais, eu exagerei, mas vou dar exemplos mais. Por exemplo, um salário médio aqui na Esplanada, a aposentadoria média era, particularmente no Judiciário, era mais de 20 mil reais. E a aposentadoria média do brasileiro era R$1.000, era um salário mínimo lá embaixo. Então ganhava-se 20 vezes mais. Ora, se o cidadão já ganhou a vida toda 20 vezes mais que o outro, por que na velhice você tem que garantir esse privilégio? E quem tem poder define quanto ganha. Então, quem legisla está aqui. Legisla seus próprios salários, suas próprias aposentadorias, tudo isso. Essa é a beleza da democracia, que quando isso começa a avançar, essa distância, por exemplo, um jovem que fizesse um concurso público, até 3, 4, 5 anos atrás, o primeiro emprego dele, para a mesma função, fosse ele um jovem que acabou de se formar na universidade, um fez um concurso público, o outro foi para a iniciativa privada. Um ganhava 6 vezes, 5 vezes mais do que o outro, salário inicial. Por quê? Porque essa era a regra do jogo. Então, na nossa reforma administrativa, por exemplo, nós eliminamos isso.
Nós estamos justamente, encaminhamos para o Congresso, para justamente que haja, não é só porque você fez um concurso que de repente você já tem estabilidade para o resto da vida, tem um salário muito maior que todos os outros brasileiros. Não é assim mais. Não será, se a reforma administrativa for aprovada. Então, esses gastos é que nós atacamos. Nós atacamos os privilégios da Previdência, esse excesso de salários em relação à média da população. O que você fala é que se não for aprovado por uma reforma administrativa, isso daí tende a continuar, Isso continuaria, essas diferenças salariais, como diz você, sem base na produtividade. Porque às vezes é o mesmo, um é advogado, o outro é advogado, os dois iguais, tem o mesmo preparo, tudo igual. Um passou para cá e o outro foi para um setor privado. Um ganha 6 vezes mais do que o outro, 5 vezes mais do que o outro. Se você for para um país onde a economia de mercado é forte, chegar nos Estados Unidos e falar assim, presta concurso público. Eu não, eu quero ir para o setor privado, porque o salário é muito maior, a oportunidade é muito melhor. Imagina assim, imagina que a gente chega na nossa empresa e fala assim, a gente é sócio da empresa, né? A gente fala assim, já sei, vamos pagar um salário de 100 mil reais. A gente fala, tá bom. Só que se a empresa quebrar, a gente para de ganhar salário. Então é como se isso acontecesse de certa forma, só que quem paga o salário não é a gente. É como se a gente definisse o que outra pessoa paga pra gente. Os gregos, os espanhóis, hoje tem um problema. O pai tem que explicar pro filho, filho, sabe por que você está desempregado? Sabe por que tem essa crise toda? Papai pegou o dinheiro todo antes. Minha aposentadoria é muito alta, eu tenho estabilidade de emprego, eu tenho privilégio não só na aposentadoria, mas meus salários foram altos. Então, hoje você está desempregado por isso. Desculpe. Cara, e o ministro não consegue impedir ou botar a mão nisso ou falar, não vou assinar isso aí? Essas são as reformas. Entendi. Porque nós vivemos numa democracia onde realmente o executivo pode encaminhar, às vezes também o legislativo encaminha também mudanças, legislação, e nós estamos com um governo que é reformista.